Vacinação em julgamento no plenário. Vamos direto do plenário. Conceder a palavra, então, ao ministro Ricardo Lewandowski, que fará seu voto uno, porém materialmente dúplice, sobre a ação direta de constitucionalidade 6586 e ação direta de constitucionalidade 6587. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento novamente todos os presentes e passo ao meu voto. Primeiramente, anoto que me foi distribuída a ADI 6587, por dependência a ADI 6586, ambas concernentes à constitucionalidade, ao alcance e à correta interpretação do artigo 3º 3D da Lei 13.979 de 2020, de modo que, diante da causa petende aberta, característica das ações de controle concentrado, procederei ao julgamento conjunto de ambos os feitos. Na sequência, rejeito a alegação segundo a qual os requerentes não teriam impugnado todo o complexo normativo aplicável à temática em questão, o que levaria ao não conhecimento da ação. E o faço porque não há falar em complexo normativo inscindível relativo ao tema da vacinação obrigatória, eis que, a meu ver, nada impede que o dispositivo impugnado nesta ação, o qual trata especificamente de uma das várias medidas concebidas pelo legislador para, entre aspas, o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, seja analisado isoladamente quanto à sua rigidez constitucional. Tampouco se pode cogitar de prematuridade do pedido, porquanto a prévia avaliação técnica das vacinas disponíveis não constitui pré-requisito para a análise da constitucionalidade do preceito normativo sob exame. Cumpre notar, ademais, que o pedido dos requerentes situa-se estritamente dentro dos limites do exame técnico-jurídico do tema. Por isso, entendo que não há qualquer risco de ingerência do Judiciário na esfera de atribuições do Executivo, com potencial de vulnerar o princípio da separação dos poderes. Então, estou rejeitando as preliminares. Superadas as objeções preliminares, que passo a análise do mérito, principiando pela transcrição do dispositivo legal objeto da controvérsia. Peço licença para ler esse dispositivo, porque nós estamos falando para um público maior, senhor presidente, e é pequeno, é curto, este dispositivo normativo. Artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 3º, determinação de realização compulsória de, a linha D, vacinação e outras medidas profiláticas. Então, senhor presidente, eminentes pares, só está em discussão esta questão. Qual o alcance dessa expressão realização compulsória de vacinação? O PDT argumenta que o mencionado preceito comporta interpretação conforme a Constituição, de maneira a estabelecer que compete aos estados e municípios determinar a vacinação obrigatória e outras medidas profiláticas no combate à pandemia causada pela Covid-19, desde que amparados em evidências científicas. Diversamente, o PTB sustenta que se mostra imperioso estabelecer desde já que a aplicação da vacina, se e quando vier a ser aprovada, ela se mostrará facultativa e não compulsória, acoimando de inconstitucional a possibilidade de um ente federativo determinar a imunização impositiva sob pena de violação a direitos fundamentais. Feita essa recapitulação,
observo que a vacinação obrigatória no Brasil, desde há muito, é uma realidade, estando prevista em diferentes diplomas legais. O Plano Nacional de Imunizações, o PNI, implantado em 18 de setembro de 1973, cuja disciplina legal contempla a tal compulsoriedade, é considerada exemplar por autoridades sanitárias de todo o mundo, jamais tendo sido objeto de contestações judiciais significativas. Transcrevo em nota de rodapé a lei que institui o Plano Nacional de Imunizações. Registro, todavia, que muitos anos antes da edição daquele diploma legal, no infausto episódio conhecido como Revolta da Vacina, esta obrigatoriedade materializou-se por meio de uma série de medidas coercitivas por parte do poder público, algumas delas com caráter extremamente incisivo, as quais causaram um enorme descontentamento popular. Fazendo um breve escorço histórico, recordo que no início do século passado, o médico Oswaldo Cruz, então diretor do Serviço de Saúde Pública, após combater com sucesso a febre amarela e a peste bubônica que graçavam no Rio de Janeiro, a época capital da República, voltou-se ao enfrentamento da varíola, implementando uma série de ações para tornar efetiva a obrigatoriedade da vacina descoberta por Edward Jenner em 1798. E aqui um breve parênteses que eu quero fazer para recordar a iniquidade, a brutalidade com que se deu a descoberta dessa vacina, pois este Edward Jenner, um grande proprietário rural, inoculou o vírus da varíola no filho de seu jardineiro. E assim essa vacina foi descoberta. Tempos mudaram, evidentemente. Mas volto então às medidas que foram empreendidas pelo governo no tempo desta revolta da vacina, algumas delas de cunho draconiano, como o recolhimento dos refratários a um prédio destinado a seu isolamento. Eu, em nota de rodapé, transcrevo com a linguagem da época todas essas medidas que foram tomadas naquela época. A implementação destas providências, tidas como profiláticas, foi taxada, entre aspas, de despotismo sanitário pelos críticos da vacina e por aqueles que faziam oposição ao governo, os quais passaram a desencadear, entre aspas, um verdadeiro terrorismo ideológico, espalhando que o imunizante, entre aspas, causava inúmeros perigos para a saúde, tais como convulsões, diarreias, gangrenas, otites, difteria, sífilis, epilepsia, meningite, tuberculose, segundo anota o historiador José Murilo de Carvalho, que estuda essa questão, esse fato histórico, escreveu um livro sobre isso que eu cito em nota de rodapé. Embora muitas justificativas tenham sido apresentadas para a revolta da vacina, a sua explicação mais óbvia reside na repulsa generalizada à obrigatoriedade da imunização, tal como levada a efeito, especialmente mediante a invasão das casas e o internamento dos recalcitrantes. Em nota de rodapé, eu lembro que então se entendia que isto seria uma ofensa ao pátrio poder, ao dono da casa, uma invasão da residência, do domicílio. Continuo dizendo que lembro que já naquele tempo, tal como ocorre agora, o Supremo Tribunal Federal foi instado a entrar no debate, ao conceder ordem de habeas corpus preventivo em favor de Manuel Fortunato de Araújo Costa para afastar a ameaça de constrangimento ilegal representada pela intimação de inspetor sanitário para ingressar em sua residência e proceder a uma desinfecção. A Suprema Corte considerou inconstitucional a disposição regulamentar que facultava, entre aspas, às autoridades sanitárias penetrar até com auxílio da força pública em casa de particular para levar a efeito operações de expurgo.
refiro-me ao recurso em habeas corpus 2244 do Distrito Federal, redator para o acordo o ministro Manuel Murtinho. Foi publicado no Diário Oficial de 31 de 1 de 1905. O citado historiador Murilo de Carvalho, após constatar que a rejeição à obrigatoriedade da vacina e o repúdio às ações repressivas provocaram uma redução drástica no número de pessoas vacinadas nos meses subsequentes à adoção das medidas governamentais, debita o fenômeno ao caráter moralista empregado na campanha anti-vacina, cujo mote central foi a ideia segundo a qual a invasão das casas, como eu disse, por fiscais sanitários, representava uma ofensa aos respectivos chefes de família. Nas palavras do autor, entre aspas, ao decretar a obrigatoriedade da vacina pela forma como fizera, o governo violava o domínio sagrado da liberdade individual e da honra pessoal. A revolta da vacina permanece como exemplo quase único na história do país de movimento popular de êxito baseado na defesa do direito do cidadão de não serem arbitrariamente tratados pelo governo. Mesmo que a vitória não tenha sido traduzida em mudanças políticas imediatas, diz o historiador, além da interrupção da vacinação, ela certamente deixou entre os que dela participaram um sentimento profundo de orgulho, autoestima, passo importante para a formação da cidadania, cito a fonte em nota de rodapé. Recordar esses eventos do passado, bem como o vetusto acórdão proferido no RHC 2244, não tem apenas o escopo de reforçar as premissas sobre as quais se pauta este voto, mas serve também como um alerta, porque, segundo a frase de um polêmico filósofo alemão do século XIX, entre aspas, todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Em alguma medida, digo eu, os receios e inconformismos veiculados naquele momento histórico também se manifestam nos dias atuais. Passo agora, num subtítulo, senhor presidente, a examinar os valores fundamentais em jogo. Atualmente não pairam dúvidas acerca do alcance de duas garantias essenciais asseguradas às pessoas. Em primeiro lugar, a intangibilidade do corpo humano. Em segundo lugar, a inviolabilidade do domicílio. Tais franquias, bem sopesadas, por si sós, já excluem completamente a possibilidade de que alguém possa ser compelido a tomar uma vacina à força, contra a sua vontade, manu militari no jargão jurídico. Isso porque elas decorrem, assim como outros direitos e liberdades fundamentais, do necessário e incontornável respeito à dignidade da pessoa, dignidade humana, que constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a teor do artigo 1º, inciso 3º da Constituição de 1988. A dignidade humana, segundo ensina o professor José Afonso da Silva, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, entre aspas, não é apenas um princípio de ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social, econômica e cultural. Daí a sua natureza de valor supremo, porque está na base de toda a vida nacional. Cito a fonte. Ainda na lição do renomado mestre, a Lei Fundamental da Alemanha foi o primeiro ordenamento jurídico a abrigar tal postulado como valor basilar. Isso porque a ordem jurídica pretérita por ela derrogada deu ensejo a que fossem perpetrados gravíssimos delitos contra a humanidade sob pretexto de atender razões de Estado. No caso brasileiro, os conhecidos abusos e crimes cometidos contra os cidadãos estrangeiros durante o regime de exceção, que durou aproximadamente 21 anos, a saber, de 1964 a 1985, ensejaram a inclusão do valor dignidade humana logo no artigo vestibular da denominada Constituição Cidadã,
como um dos pilares de nosso regime republicano e democrático que ela institui e consagra. De acordo com o ministro e professor Alexandre de Moraes, que enfrentou a temática em sede acadêmica, cito entre aspas, a dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida, e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, que constituindo-se um mínimo invulnerável que todo o estatuto deve assegurar, de modo que somente de maneira excepcional possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. O direito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem, dentre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, diz o nosso eminente colega e professor Azarcadas. Da mesma forma, continuo eu, ora, entre aspas, Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana, fecho aspas, segundo consta do artigo 1º de sua Carta Política, surgida da Revolução dos Cravos de 1974, que colocou fim à autocracia salazarista. Na precisa síntese do jurista lusitano Gomes Calotilho, que alguns de nós têm a honra, a satisfação e o privilégio de conhecer pessoalmente, entre aspas, perante as experiências históricas de aniquilação do ser humano, inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, genocídios étnicos, a dignidade da pessoa humana como base da República significa, sem transcendências ou metafísicas, o reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do indivíduo como limite e fundamento do domínio político da República, diz o professor Canotilho. Com efeito, continuo eu agora, a partir das incontáveis barbáries cometidas em nome do Estado, em especial no século passado, indelevelmente tisnado por 2 terríveis conflitos mundiais, que resultaram em dezenas de milhões de pessoas mortas, feridas, mutiladas e desenraizadas de seus locais de origem, a comunidade internacional encetou um esforço hercúleo para elevar o princípio da dignidade humana à estatura de um paradigma universal a ser observado por todos os países civilizados. O preâmbulo da Carta da Organização das Nações Unidas, adotada em 26 de julho de 1945, logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, nessa linha significativamente anuncia que os povos congregados em torno da criação dessa nova entidade, entre aspas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes, no escopo de nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, decidiram conjugar seus esforços para a consecução desses objetivos, entre os quais, como se vê, está em relevo a dignidade do ser humano. Assim, digo eu, passou-se a compreender a dignidade humana como um verdadeiro sobreprincípio, concebido para inspirar a convivência pacífica e civilizada entre as pessoas de todo o mundo e, mais precisamente, para impor limites à atuação do Estado e de seus agentes, cujo alcance apresenta inequívocos reflexos na discussão da temática aqui tratada. É o que ensina o ministro e também professor Gilmar Mendes em trabalho doutrinário, entre aspas, a dignidade da pessoa humana, porque sobreposta a todos os bens, valores ou princípios, em nenhuma hipótese é suscetível de confrontar-se com eles, mas tão somente consigo mesmo. Cito a fonte. E para dar concreção ao mencionado valor, anoto eu que o direito internacional e a nossa Constituição desdobram-no, particularmente,
no direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, à intimidade e à vida privada, vedando ainda a tortura e o tratamento desumano ou degradante. Artigo 5º, caput 3 e 10 da Constituição Federal. E, de fato, inúmeros tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, estabelecem os parâmetros jurídicos e mesmo éticos que precisam ser levados em consideração no debate acerca dos limites da obrigatoriedade da vacinação, a exemplo do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, internalizado em nosso país pelo Decreto 592 de 1992, que garante o seguinte, artigo 7º, ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis ou degradantes em todas as formas. E continua, será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa sem o seu livre consentimento a experiências médicas ou científicas. O direito à incolumidade física também é assegurado pelo Pacto de São José da Costa Rica, que é justamente a Convenção Americana de Direitos Humanos, o qual integra o ordenamento jurídico pátrio por força do Decreto 678 de 1992, cujo artigo 5º consigna, entre aspas, que toda pessoa tem direito a que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Especificamente no campo ou no âmbito da biomedicina, a reverência à integridade física, psíquica e moral das pessoas tem sido objeto de particular atenção por parte da comunidade internacional, com foco nos procedimentos médicos e experimentos científicos, desenvolvendo-se o conceito do, entre aspas, livre convencimento informado. No âmbito europeu, a Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano, face às aplicações da biologia e da medicina, a qual reflete o que há de mais avançado na doutrina sobre o assunto, estabelece naquilo que interessa a discussão ora travada o quanto segue. Artigo 1º. As partes na presente convenção protegem o ser humano na sua dignidade e na sua integridade e garante a toda pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua integridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamentais face às aplicações da biologia e da medicina. Artigo 2º. O interesse e o bem-estar do ser humano devem prevalecer sobre o interesse único da sociedade e da ciência. Artigo 3º. As partes tomam, tendo em conta as necessidades de saúde e os recursos disponíveis, as medidas adequadas com vistas a assegurar, sob sua jurisdição, um acesso equitativo aos cuidados de saúde e de qualidade apropriada. Artigo 5º. Qualquer intervenção no domínio da saúde só pode ser efetuada após ter sido prestado pela pessoa em causa o seu conhecimento livre e esclarecido. Esta pessoa deve receber previamente a informação adequada quanto ao objetivo e à natureza da intervenção, bem como as suas consequências e riscos. A pessoa em questão pode, em qualquer momento, revogar livremente o seu consentimento. Vejam, Vossas Excelências, isso é o que há de mais avançado hoje na Europa em termos de biomedicina e procedimentos experimentais ou médicos relativos às suas populações. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem se revelado enfática na defesa da intangibilidade do corpo das pessoas, decorrente da dignidade com que devem ser tratados todos os seres humanos. Constitui importante precedente nesse sentido o julgamento que culminou na proibição de exame de DNA compulsório de relatoria do eminente decano dessa casa. Aliás, esse é um acórdão exemplar, eu recomendo a todos que o leiam, pelo seu caráter didático, pedagógico. Eu transcrevo a ementa abaixo. Investigação de paternidade, exame de DNA, condução do réu debaixo de vara, discrepa, na linguagem que nós conhecemos, Sua Excelência, a mais não poder de garantias constitucionais implícitas e explícitas,
a preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo humano, do império da lei e da inexecução específica e direta de obrigação de fazer, provimento judicial que em ação civil de investigação de paternidade implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório debaixo de vara para coleta de matéria indispensável à feitura do exame de DNA. A recusa resolve-se no plano jurídico instrumental, consideradas a dogmática, a doutrina, a jurisprudência, no que voltadas ao deslinde de questões ligadas à prova dos fatos. Esse acórdão, peço vênia, é seminal, foi proferido no HC 71-373/4, Rio Grande do Sul, redator para o acórdão, o ministro Marco Aurélio. Lembro ainda que esta Suprema Corte, no julgamento das ADFFs 395 e 444, ambas do Distrito Federal, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, declarou inconstitucional a condução coercitiva de suspeitos, indiciados ou acusados para interrogatório e outros atos processuais, julgado do qual se destaca o quanto segue, nas palavras do relator ministro Gilmar Mendes, entre aspas, a condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais em vias públicas, não sendo o tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. O indivíduo deve ser reconhecido, diz o ministro Gilmar Mendes, como membro da sociedade dotado de valor intrínseco em condições de igualdade com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto do Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana. Seguindo a mesma ratio decidendi, qual seja, a afirmação de que as pessoas não podem sofrer qualquer violência física ou constrangimento corporal por parte do Estado e de seus representantes, o STF editou a súmula vinculante 11, com o seguinte teor: só é ilícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Tal verbete foi editado a partir do julgamento do HC 952 de São Paulo, no qual o relator, novamente o ministro Marco Aurélio, nos dá uma lição com a seguinte redação, entre aspas: é certo que foi submetida ao veredito dos jurados pessoa acusada da prática de crime doloso contra a vida, mas que merecia tratamento devido aos humanos, aos que vivem em um Estado democrático de direito. Ora, esses preceitos, a configurarem garantias dos brasileiros e dos estrangeiros residentes do país, repousam no inafastável tratamento humanitário do cidadão, na necessidade de lhe ser preservada a dignidade. Dos dispositivos constitucionais e precedentes acima citados, forçoso é concluir que a obrigatoriedade a que se refere a legislação sanitária brasileira quanto a determinadas vacinas não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, bem como das demais garantias antes mencionadas. Em outras palavras, afigura-se flagrantemente inconstitucional, a meu ver, toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação forçada das pessoas, quer dizer, sem o seu expresso consentimento. Agora, num outro subitem, eu examino a disciplina legal e infralegal acerca desta temática. E digo que, aprofundando o exame do assunto, observo que a Lei 13.979, de 2020, não prevê
é a lei que nós estamos examinando, não prevê em nenhum de seus dispositivos a vacinação forçada. Não consta sequer que tal medida tenha sido cogitada pelo legislador. Esse esclarecimento é necessário para pontuar, desde logo, que o mencionado diploma legal não estabeleceu qualquer consequência para o eventual descumprimento da imunização compulsória, limitando-se a consignar no artigo 3º, parágrafo 4º, que, entre aspas, as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas nesse artigo e o descumprimento delas acarretará a responsabilização nos termos previstos em lei. Interessantemente, o autor da ADI 6587 não impugna a vacinação compulsória prevista em outras leis ou atos infralegais. Verba e graça, a Lei 6259 de 75, artigos 3º e 5º, a Lei 8.069 de 90, artigo 14, parágrafo 1º, ou a Portaria 597 de 2004 do Ministério da Saúde, restringindo-se apenas a arguir a inconstitucionalidade da imunização obrigatória para o enfrentamento da Covid. As demais imunizações, que também, entre aspas, são obrigatórias, passaram em habeas para o autor, digo isso respeitosamente, desta ação. Dito isto, ao iniciar a análise da existência de possível mácula de inconstitucionalidade veiculada nessas ações diretas, anoto que a Lei 13.979 de 2020, nos distintos parágrafos do artigo 3º, cuidou de estabelecer limites bem definidos à vacinação compulsória, em consonância, diga-se, com as regras estabelecidas no direito interno e internacional, conforme se vê abaixo. Parágrafo 1º. As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre informações estratégicas em saúde e deverão ser limitados no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e preservação da saúde. Parágrafo 2º, vejam vossas excelências, ficam asseguradas as pessoas afetadas pelas medidas previstas nesse artigo. Primeiro, o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e assistência à família conforme regulamento. Inciso 2º, o direito de receberem tratamento gratuito. Inciso 3º, o pleno direito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o artigo 3º do Regulamento Sanitário Internacional, constante do anexo ao decreto número 10.212, de 30 de janeiro de 2020, anexo ao decreto número 10 de 2012, de 30 de janeiro de 2020. Disso decorre que as autoridades públicas, quando forem dispensar as vacinas contra a Covid-19, depois de aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não só deverão observar escrupuloso respeito à intangibilidade do corpo humano, nos termos acima afirmados, como também as demais cautelas estabelecidas na própria Lei 13.979 de 2020, além de outras adiante explicitadas. Por tais razões, não vejo, a priori, nenhuma inconstitucionalidade no dispositivo legal impugnado nas presentes ações, a exigir a sua retirada do ordenamento jurídico, sobretudo quando considerado esse dispositivo em abstrato. Não se pode excluir, todavia, a possibilidade de surgirem situações nas quais o texto magno venha a ser vulnerado, especialmente no momento em que o poder público decidir colocar em prática, entre aspas, a determinação da realização compulsória da vacinação e outras medidas profiláticas previstas no artigo 3º, inciso 3, a linha D do texto normativo em questão. Sim, porque as ações das autoridades sanitárias neste campo podem suscitar possíveis conflitos entre direitos ligados à liberdade individual e aqueles relacionados à saúde coletiva. Esses conflitos, embora não sejam novos, revestem-se agora de uma roupagem original,
diante dos inusitados desafios surgidos no enfrentamento da pandemia desencadeada pela Covid-19. Recordo que no Brasil o marco legal da vacinação obrigatória foi institucionalizado pela Lei 6.259 de 1975, regulamentada pelo Decreto 78.231 de 1976, diplomas normativos que detalharam a forma como o Programa Nacional de Imunizações seria implementado no país. Dentre outras disposições, o regulamento estabeleceu que é, entre aspas, dever de todo cidadão submeter-se e os menores dos quais têm a guarda ou responsabilidade à vacinação obrigatória, ficando dela dispensadas apenas as pessoas que apresentassem atestado médico de contraindicação explícita, artigo 29, parágrafo único. Em complemento, o Ministério da Saúde, por intermédio da portaria 597 de 2004, ainda em vigor, diga-se, que instituiu os calendários de vacinação em todo o território nacional, definiu como se daria na prática a compulsoriedade das imunizações neles previstas nos calendários. Confira-se, artigo 4º. O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será comprovada por meio de atestado de vacinação a ser emitido pelos serviços públicos de saúde ou por médicos em exercício de atividades privadas devidamente credenciadas pela autoridade de saúde competente. Artigo 5º. Deverá ser concedido prazo de 60 dias para apresentação do estado de vacinação, nos casos em que ocorrer inexistência deste ou quando forem apresentados de forma desatualizada. Parágrafo 1º. Para o efeito de pagamento de salário família, será exigida do segurado a apresentação dos atestados de vacinação obrigatórios estabelecidos nos anexos 1, 2 e 3 dessa portaria. Então, quem não tem atestado de vacinação não recebe atestado de família. Parágrafo 2º. Para efeito de matrículas em creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e universidade, o comprovante de vacinação deverá ser obrigatório, atualizado de acordo com o calendário e a faixa etária estabelecidos nos anexos 1, 2 e 3 dessa portaria. Então, nenhuma criança vai poder se matricular na creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e universidade, adolescente, no caso, sem o atestado de vacinação. Para efeito de alistamento militar, será obrigatória, diz o artigo parágrafo 3º, a apresentação de comprovante de vacinação atualizado. Para efeito de recebimento de benefícios sociais concedidos pelo governo, deverá ser apresentado comprovante de vacinação atualizado. Parágrafo 5º. Para efeito de contratação trabalhista, as instituições públicas e privadas deverão exigir a apresentação do comprovante de vacinação atualizado. Vejam, então, esses dispositivos todos jamais, ao que eu saiba, foram contestados judicialmente. Talvez caráter pontual, mas jamais de modo abrangente. Então, digo eu, conforme se constata, a obrigatoriedade da vacinação mencionada nos textos normativos supra não contempla a imunização forçada. Insisto, não contempla a imunização forçada, porquanto é levada a efeito por meio de sanções indiretas, consubstanciadas basicamente em vedações ao exercício de determinadas atividades ou à frequência de certos locais. No entanto, de forma diversa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, que é consubstanciado na Lei 8.069/90, prevê a obrigatoriedade, entre aspas, da vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades. Mas o que faz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Estabelece penas pecuniárias, aqueles que dolosa ou culposamente descumprirem os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda dos menores. Artigos 14, parágrafo 1º e 249. Essa multa pode ser dobrada, ela varia de 1 a acho que quase 300 salários mínimos, salvo engano.
Há também outros encargos específicos previstos em atos infralegais, verba e graça na portaria 1986 de 2001 do Ministério da Saúde, que abrange algumas categorias profissionais, como trabalhadores em áreas portuárias e aeroportuárias, ou tripulantes e pessoal dos meios de transportes. Ressalto ainda que constitui crime, segundo o artigo 269 do Código Penal, entre aspas, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Entretanto, digo eu, segundo a doutrina, a aplicação deste preceito encontra limitações. Eis que, em face dos princípios da proporcionalidade e ofensividade, para a caracterização desse crime, exige-se prova do perigo concreto, não bastando a simples infração, cito a fonte. Diante desse quadro, penso que, a rigor, a previsão de vacinação compulsória contra a Covid-19, determinada na Lei 13.979 de 2020, não seria sequer necessária, porquanto a legislação sanitária, em particular a Lei 6.259 de 1975, artigos 3º e 5º, já contempla a possibilidade da imunização com caráter obrigatório. De toda sorte, entendo que o mais recente diploma normativo, embora não traga nenhuma inovação nessa matéria, representa um reforço às regras sanitárias pré-existentes diante dos inusitados desafios colocados pela pandemia. Vou agora a um outro subitem, senhor presidente, que eu denomino importância da vacinação obrigatória. Claro que vacinação obrigatória compreendida nos termos que eu estou desenvolvendo. Digo, então, que é consenso atualmente entre as autoridades sanitárias que a vacinação em massa da população constitui uma intervenção preventiva apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infecciosas transmissíveis e provocar a imunidade de rebanho, fazendo com que os indivíduos tornados imunes protejam indiretamente os não imunizados. Eu estou citando em nota de rodapé sempre, quando faço afirmações de caráter técnico, artigos técnicos, sobretudo em revistas científicas estrangeiras, que eu cito em nota de rodapé. Com tal providência, reduz-se ou elimina-se a circulação do agente infeccioso no ambiente e, por consequência, protege a coletividade, notadamente os mais vulneráveis. Também cito sempre evidências científicas, acadêmicas, porque não teria a legitimidade técnica para fazer uma afirmação dessa natureza. A legitimação tecnológica e científica dos imunizantes contribuiu para o seu emprego generalizado e intensivo em diversos países, pois os programas de vacinação são considerados a segunda intervenção de saúde mais efetiva hoje existente, figurando o saneamento básico na primeira posição. Alcançar a imunidade de rebanho mostra-se deveras relevante, sobretudo para as pessoas que, por razões de saúde, não podem ser imunizadas, dentre estas as crianças que ainda não atingiram a idade própria ou indivíduos cujo sistema imunológico não responde bem às vacinas. Por isso, a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas. Repito, por isso a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas, acreditando que ainda assim serão, digo eu, à margem, à látere, egoisticamente beneficiadas pela imunidade de rebanho. Os sintomas decorrentes da contaminação pelo vírus da Covid-19, assim como de outra virose semelhante à influenza, são particularmente sérios, podendo revelar-se fatais, sobretudo para pessoas idosas. Claro que cito a referência técnico-científica. Aproximadamente 90% dos óbitos decorrentes da influenza ocorrem em indivíduos com mais de 65 anos, cujo sistema imune enfraquecido é mais propenso a complicações decorrentes da doença, tais como pneumonia,
além de apresentarem uma resposta insuficiente do organismo à vacina, contribuindo para que idosos, mesmo imunizados, sejam mais suscetíveis à morte em decorrência da contração desse vírus. É certo que a imunidade de rebanho talvez possa ser alcançada independentemente da vacinação obrigatória, a depender do número resultante da soma de pessoas imunes em razão de prévia infecção com aqueles que aderiram voluntariamente à imunização. Não obstante, existe em tese essa possibilidade, entendo que ainda assim há fundamentos constitucionais relevantes para sustentar a compulsoriedade da vacinação, por tratar-se de uma ação governamental que pode contribuir significativamente para a imunidade de rebanho ou até mesmo acelerá-la, de maneira a salvar vidas, impedir a progressão da doença e proteger, em especial, os mais vulneráveis. E aqui vale remunerar que, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, listados no artigo 3º da Constituição, sobressai o propósito de construir uma sociedade livre, justa, solidária, capaz de promover o bem de todos. Solidária, essa expressão é importante. Esta é a razão pela qual se admite que o Estado, atendidos os pressupostos de segurança e eficácia das vacinas, restringe a autonomia individual das pessoas com o fito de cumprir o dever de dar concreção ao direito social à saúde, previsto no artigo 196 da Lei Maior, fazendo por meio de, entre aspas, políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 197, ademais, da Carta Magna, preconiza que são, entre aspas, de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua fiscalização e controle. Para o já mencionado professor José Afonso da Silva, tal dever se cumpre pelas prestações de saúde que, por sua vez, se concretizam mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e outros agravos, políticas essas que, por seu turno, se efetivam pela execução de ações e serviços de saúde, não apenas visando a cura de doenças. Na mesma linha são as observações de Kildare Gonçalves de Carvalho, constitucionalista, mineiro, para quem o direito à saúde não se resume apenas à medicina curativa, mas inclui a medicina preventiva, a qual exige a execução de uma política social e econômica adequada. Isso é importante, a meu ver, que esclareça e eduque a população, além de promover, entre aspas, a higiene, saneamento básico, condições dignas de moradia, de trabalho, lazer, alimentação saudável, na quantidade necessária, campanhas de vacinação, entre outras ações, cito a fonte. Continuo dizendo que é nesse contexto, amplificado pela magnitude da pandemia decorrente da Covid-19, que se exige mais do que nunca uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais, sobretudo mediante a implementação de programas universais de vacinação, pois, como adverte o professor da Universidade de São Paulo antes referido, entre aspas, o direito é garantido por aquelas políticas indicadas, que hão de ser estabelecidas sob pena de omissão inconstitucional. Portanto, aqui é importante estabelecer, desde logo, que não é uma opção do governo vacinar ou não vacinar, é uma obrigação do governo, não é uma faculdade. Nesse passo, cumpre lembrar que o preâmbulo datado do já longínquo ano de 1946, da Constituição da Organização Mundial de Saúde, OMS, agência internacional pertencente à Organização das Nações Unidas, integrada pelo Brasil, traz à lume um generoso conceito de saúde enquanto bem coletivo e dever do Estado. E, nesse sentido, a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Sueli Gandolfi Dallari, e o professor jurista Vital Serrano Nunes,
asseveram que o bem-estar do indivíduo supõe aspectos sanitários, ambientais e comunitários que só podem ser concebidos a partir de uma perspectiva coletiva, de onde resulta que uma concepção jurídica de saúde há de envolver não só direitos, mas também deveres, não só por parte dos Estados, mas também das pessoas e da sociedade. Essa noção encontra amparo também no artigo 12 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, internalizado pelo Decreto 591, de 1992, que assim dispõe: 1. Os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. 2. As medidas que os Estados partes do presente pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão medidas que se façam necessárias para assegurar, a linha a diminuição da morte-natalidade e da mortalidade infantil com o desenvolvimento das crianças, bem como o desenvolvimento das crianças. A melhoria de todos os aspectos de higiene, trabalho e do meio ambiente. C. A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras. D. Criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Quer dizer, esse é uma convenção internacional, mas que é lei interna por quanto foi internalizada, tanto pelo parlamento como pelo poder executivo. Resta claro, portanto, que configura obrigação do Estado brasileiro proporcionar a toda a população interessada o acesso à vacina para a prevenção da Covid-19, devendo comprometer-se com a sua gratuidade e universalização para os grupos indicados, assim que houver comprovação científica acerca da respectiva eficácia e segurança. Cumpre-lhe, ademais, atentar para outras recomendações da Organização Mundial de Saúde, notadamente aquelas decorrentes do disposto no artigo 18, número 1, anexo 6 do Regulamento Sanitário Internacional, aprovado pelo recente Decreto 10.212 de 2020. Passo para um outro item, senhor presidente, que é o dever de sopesar, motivar e informar. Continua, então, dizendo o seguinte: no caso específico da Covid-19, não se poderia mesmo descartar a ocorrência de reações desfavoráveis à imunização obrigatória, não só diante da intensa politização que envolveu e ainda envolve o enfrentamento da pandemia, como também porque não são conhecidos os efeitos de longo prazo das vacinas que estão sendo desenvolvidas para a prevenção da doença. Por isso, campanhas de conscientização e divulgação para estimular o consentimento informado da população podem revelar-se eficazes para conquistar, entre aspas, corações e mentes, sobretudo em tempos de intensa desinformação como os que vivemos. Nessa linha, vale assentar que o próprio sucesso da imunização, uma vez encadeada, tal como tem ocorrido com as demais vacinas, poderá reforçar a sua credibilidade social. Por oportuno, lembro que no Brasil outras estratégias alternativas de mobilização em massa da população já foram empregadas com êxito, notadamente quando da erradicação da varíola, permitindo o desenvolvimento entre nós de uma verdadeira, entre aspas, cultura de imunização. Há poucos pais hoje que se recusam a vacinar os seus filhos contra poliomielite, sarampo, catapora, cachumba, enfim, aquelas doenças infantis, porque se desenvolveu entre nós uma cultura de imunização. Nas épocas apropriadas, os prontos-socorros, os postos de saúde, se vê filas enormes de pais interessados em aplicar essas vacinas às crianças. Continuo dizendo que a decisão política sobre a obrigatoriedade da vacinação deve, obviamente, levar em consideração os consensos científicos, a segurança e eficácia das vacinas, a possibilidade de uma distribuição universal, os possíveis efeitos colaterais, sobretudo aqueles que possam implicar risco de vida, além de outras ponderações da alçada do administrador público.
Esse sopesamento é especialmente relevante porque existem preocupações legítimas com o ritmo acelerado com que as vacinas contra a Covid vêm sendo desenvolvidas e testadas. A decisão deve ainda levar em consideração, por mandamento legal expresso, as evidências científicas e as análises sobre informações estratégicas em saúde, conforme consta no dispositivo que já citei antes, a respeito de cuja constitucionalidade já tive a oportunidade de me debruçar no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.343, medida cautelar, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Naquela ocasião, afirmei, entre aspas, que nada é mais razoável e harmônico com o que consta na Constituição do que as decisões sejam tomadas com base em evidências científicas e em análises sobre informações estratégicas em saúde. Aliás, as mesmas diretrizes serão úteis na definição dos grupos prioritários para o recebimento da vacina. Reputo oportuno ainda ressaltar o recente acórdão prolatado pelo plenário do STF no julgamento conjunto das ADIs 6421, 6422, 6424, 6425, 6427 e 6431, todas de relatoria do ministro Barroso, no qual esta Suprema Corte assentou, entre aspas, que decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas. Esses, com efeito, constituem parâmetros mínimos que devem guiar o poder público na decisão de implementar eventual obrigatoriedade de imunização, se e quando a vacina estiver disponível. Já vou me dirigindo ao fim, senhor presidente, e agora eu passo a examinar quais seriam, a meu juízo, os requisitos das medidas governamentais. Tenho, então, um subtítulo para... Então, que a compulsoriedade da imunização não é, contudo, como muitos pensam, a medida mais restritiva de direitos para o combate do novo coronavírus. Na verdade, esta obrigatoriedade da imunização ou compulsoriedade, ela pode acarretar menos restrições de direito do que outras medidas mais drásticas, a exemplo do isolamento social. Sim, porque as medidas alternativas tendem a limitar outros direitos individuais relacionados, por exemplo, à liberdade de ir e vir ou de reunião, dentre outros, que têm o potencial de gerar efeitos negativos para as atividades públicas e privadas, afetando em especial a economia. Ademais, como ponderam Wang, Moribe e Arruda, a ausência ou a insuficiência de intervenção estatal na tutela e promoção de saúde coletiva também provocam indevida restrição de direitos. Cito em nota de rodapé o artigo correspondente. Feitas tais considerações, volto a assentar que, sob o ângulo estritamente constitucional, a previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas a que se sujeitam os refratários observem, em primeiro lugar, os critérios que constam da própria Lei 13.979, especificamente nos incisos 1, 2, 3 do parágrafo 2º do artigo 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e ainda ao pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas. E como não poderia deixar de ser, assim como ocorre com os atos administrativos em geral, precisam respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A razoabilidade equivale ao emprego de critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal das pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida, ao passo que a proporcionalidade exige que aquela seja exercida na extensão e intensidade correspondente ao estrito cumprimento da finalidade pública a qual está atrelada. Cito o eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Esse último princípio
em sentido estrito, exige a comparação entre a importância da realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos fundamentais. Também cito a doutrina, significando, em última análise, a proibição de excesso, Übermaßverbot, na literatura jurídica alemã, como gosta de nos lembrar o ministro Gilmar Mendes. Essas medidas destinadas a colocar em prática a vacinação compulsória, evidentemente, não são de fácil equacionamento, porquanto envolvem divergências religiosas e filosóficas, bem assim questões práticas, como as relativas ao desenho de um eventual sistema de autoexclusão, ou a disponibilização generalizada de testagens e possíveis isenções para as pessoas que já receberam um diagnóstico positivo para a Covid-19, a depender da duração da imunidade adquirida. Vejam como o problema é complexo, não é um problema simples. Em suma, ainda que a vacinação não seja forçada, a imunização compulsória jamais poderá ostentar tal magnitude a ponto de ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. Afinal, é perfeitamente possível a adoção de uma política de saúde pública que dê ênfase na educação e na informação, ao invés de optar pela imposição de restrições ou sanções como instrumento mais adequado para atingir os fins pretendidos, pelo menos desde logo. De fato, diante dos riscos existentes, ou mesmo daqueles simplesmente percebidos como tais pela população, seria eticamente discutível encarar a obrigatoriedade como a primeira opção governamental para lograr a imunização da população, ou pelo menos de sua maior parte. Papel da União e dos entes federados é o último subtítulo. O dever irrenunciável do Estado brasileiro de zelar pela saúde de todos aqueles sob sua jurisdição apresenta uma dimensão objetiva e institucional que se revela no plano administrativo pelo Sistema Único de Saúde, SUS, concebido como uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos, qualificada pela descentralização, pelo atendimento integral e pela participação da comunidade em sua gestão e controle. Artigo 198, 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Ao SUS compete, dentre outras atribuições, de aspas, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, assim como executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, artigo 201 e 2 da Constituição. Tal sistema é compatível com o nosso federalismo cooperativo ou federalismo de integração, adotado pelos constituintes de 1988, no qual se registra um entrelaçamento de competências e atribuições dos diferentes níveis governamentais que encontra expressão no concernente à temática aqui tratada, na competência concorrente partilhada pela União, Estado e Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, artigo 24, 12 da Constituição Federal, bem assim na competência comum a todos eles e também aos municípios de cuidar da saúde e assistência pública, artigo 23, 2 da Constituição Federal. Esse compartilhamento de competência entre os entes federados na área de saúde, por óbvio, não exime a União de exercer aquilo que a doutrina chama de competência de cooperação, traduzida na obrigação constitucional, entre aspas, de planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. Artigo 21, inciso 18 da Constituição Federal. Ora, logo depois do reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de 3 de 2020, de que o mundo passava por uma pandemia desencadeada pela disseminação incontrolada do novo coronavírus, o Congresso Nacional editou o Decreto Legislativo 6 de 2020, no qual reconheceu a ocorrência de calamidade pública com efeito até 31 de 12 de 2020, nos termos sublinhe-se da mensagem 93 de 2020, encaminhada pelo presidente da República ao Legislativo.
Visto isso, assento que o principal papel da União no combate à pandemia encontra-se delineado no mencionado artigo 21, inciso 18 da Constituição, o qual corresponde à magna e indeclinável tarefa de planejar e promover em caráter permanente, ou seja, constantemente e sem solução de continuidade, a defesa de todos os brasileiros e estrangeiros residentes do país, ou mesmo outros que se encontrem de passagem contra as calamidades públicas. E quando o referido dispositivo é lido em conjunto com o pré-citado artigo 198, texto magro, percebe-se que compete à União assumir a coordenação das atividades do setor, incumbindo-lhe, em especial, entre aspas, executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias excepcionais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde, o SUS, ou que representem risco de disseminação nacional, conforme estabelece o artigo 16, 3A e parágrafo único da Lei 8.080 de 90, que é a Lei Orgânica da Saúde. De outro lado, a já referida Lei 6.259 de 75 estabelece que cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, com a definição das vacinações, inclusive as de caráter obrigatório, artigo 3º caput, prescrevendo ainda que aquela pasta coordenará e apoiará tal atividade técnica, material e financeiramente em âmbito nacional e regional, cuja responsabilidade cabe às secretarias de saúde das unidades federadas, artigo 4º, caput e parágrafo 1º. Ademais, consigna, entre aspas, que o Ministério da Saúde poderá participar em caráter supletivo das ações previstas no programa e assumir a sua execução quando o interesse nacional ou situações de emergência o justifique, artigo 4º, parágrafo 2º. Não obstante, ressalto que o fato de o Ministério da Saúde coordenar o Programa Nacional das Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de vacinação não exclui a competência dos estados, municípios e do Distrito Federal para adaptá-los às peculiaridades locais, no típico exercício da competência comum para cuidar da saúde e assistência pública nos termos do artigo 23, 2 da Constituição. Na prática, aliás, essa prerrogativa já vem sendo exercida pelos entes federados, ainda que o sucesso de estratégias fragmentadas seja bastante discutível. Na realidade, a iniciativa dos entes locais nada tem de excepcionais, uma vez que determinadas moléstias podem ser endêmicas na região de um estado, município ou Distrito Federal, verificando-se a propósito que as medidas empreendidas em âmbito estadual encontram arrimo no artigo 6º da Lei 6.259 de 1975. Imaginemos que haja um surto de febre amarela no Amazonas, no Pará ou no Maranhão. Será que o Estado não poderia empreender medidas próprias e adotar vacinas, desde que aprovadas pela Anvisa, para combater esse mal? Ou seja, os Estados podem sim agir em âmbito, caráter supletivo. Continuo, embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o país por inteiro, seja a inclusão de vacinas seguras e eficazes no Programa Nacional de Imunizações sob coordenação da União, de forma a atender toda a população sem qualquer distinção, o certo é que nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública de importância, aliás, internacional, em especial na hipótese de omissão por parte do governo central. Com efeito, conforme tive a oportunidade de afirmar em meu voto na ADI 6362, a pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, que em poucos meses infectou e vitimou dezenas de milhares de pessoas no país e em todo o mundo, revelou, dentre outras coisas, as fraquezas e virtudes das diferentes formas de governança. Entre nós, serviu para testar os limites do federalismo adotado pela Constituição Federal.
Uma das principais virtudes dos Estados federais, inclusive do nosso, consiste em que repousam sobre dois valores importantes. O primeiro deles refere-se à inexistência de hierarquia entre os seus integrantes, de modo a não permitir que se cogite da prevalência da União sobre os Estados, ou deste sobre os municípios, consideradas as competências que lhes são próprias. Já o segundo, consubstanciado no princípio da subsidiariedade, aliás, São Tomás de Aquino já fazia referência a esse princípio, significa, em palavras simples, o seguinte: tudo aquilo que o ente menor puder fazer de forma mais célere, econômica e eficaz, não deve ser empreendido pelo ente maior. Ora, a partir do arcabouço constitucional acima descrito, é possível concluir que a defesa da saúde compete a qualquer das unidades federadas, seja por meio da edição de normas legais, seja mediante a realização de ações administrativas, sem que, como regra, dependam da autorização de outros níveis governamentais para levá-las a efeito, cumprindo-lhes apenas consultar o interesse público que tem o dever de consultar. Esse é precisamente o entendimento da mais abalizada doutrina. Veja, entre aspas, a norma do artigo 196 é perfeita, porque estabelece explicitamente uma relação jurídica constitucional em que, de um lado, se acha o direito que ela confere pela cláusula a saúde é um direito de todos, assim como os sujeitos desse direito expresso pelo signo todos, que é o signo da universalização, mas com destinação precisa aos brasileiros e estrangeiros residentes. Aliás, a norma reforça esses sentidos ao prever o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. E, de outro lado, diz esse doutrinador, a obrigação correspondente na cláusula a saúde é dever do Estado, compreendendo aqui União, Estados, o Distrito Federal e os municípios, que podem cumprir o dever diretamente ou por via de entidade da administração indireta. Como se percebe, o federalismo cooperativo antes mencionado, longe de ser mera peça retórica, exige que os entes federativos se apoiem mutuamente, deixando de lado eventuais divergências ideológicas ou partidárias dos respectivos governantes, sobretudo diante da grave crise sanitária e econômica decorrente da pandemia, desencadeada pelo novo coronavírus. Bem por isso, os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à Covid-19, notadamente porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do alastramento incontido da doença. Em outros termos, a Constituição outorgou a todas as unidades federadas a competência comum de cuidar da saúde, compreendida a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a rigidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia. No âmbito dessa autonomia, insere-se, inclusive, a importação e distribuição em caráter excepcional e temporário por autoridades dos estados, Distrito e municípios, Distrito Federal e municípios, entre aspas, de quaisquer materiais e medicamentos, insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária, sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, observadas as condições do artigo 3º, inciso 8º, parágrafo 7º-A da Lei 13.979, alterada pela Lei 14.006/2020. Digo isso apenas en passant, como reforço da argumentação, pois tal matéria não foi suscitada nas iniciais das ações de inconstitucionalidade. Aí, senhores ministros, dado o adiantado da hora, eu trago à colação fartíssima jurisprudência da Casa no sentido de reafirmar esta autonomia da União e dos entes federados para cuidar da saúde, respeitadas as próprias competências, né? Eu aqui cito a de 6341, de relatoria do ministro Marco Aurélio, julgado em 15/4 de 2020, cujo acórdão foi redigido pelo ministro Fachin, em que dá guarida para essa tese que estou desenvolvendo, transcrevo uma longa ementa nesse sentido.
Digo que, além disso, o plenário do STF assentou que o exercício da competência específica da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, a qual, repito, deu ensejo à elaboração da Lei 13.979/2020, não restringiu a competência dos demais entes da Federação para a implementação de ações no campo da saúde. Trago aqui o acordo unânime do plenário na DPF 672, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo, muito também ilustrativa, tal qual foi a do ministro Fachin. Trago aqui um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, peço vênia e me dispenso de ler, dado o adiantado da hora. Continuo dizendo que não se ouvire demais que a Constituição, em se tratando de competências concorrentes entre a União, Estados e Distrito Federal, as quais incluem a proteção e defesa da saúde, prevê a competência suplementar desses últimos, sendo-lhes lícito, inexistindo lei federal sob normas gerais, e exercer a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, eu faço outras considerações teóricas, trago à colação aqui o parecer do doutíssimo Procurador-Geral da República, do qual ressalto que qualquer das medidas que vierem a ser implementadas em qualquer nível político-administrativo da Federação para tornar obrigatória a vacinação devem derivar direta ou indiretamente da lei, tendo em conta a incontornável taxatividade do princípio da legalidade estampado no artigo 5º, 1 da nossa Constituição. Concluo, senhor presidente, passando talvez 5 minutos do horário previsto para o término da nossa sessão, dizendo o seguinte: isso posto, voto pela parcial procedência das ADIs 6586 e 6587 para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º, inciso 3, a linha D da Lei 13.979, 2020, de maneira a estabelecer que, 1. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes, e 1. Tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. 2. Venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. 3. Respeitem a dignidade da pessoa, a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. 4. Atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E 5. Sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Finalmente, a última conclusão. 2. Tais medidas que acabo de expor, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Refiro-me a estas medidas de caráter indireto. É como voto, senhor presidente, pedindo escusas pelo voto alongado que proferi, mas entendi que, dada a importância da matéria e dada a atenção que a sociedade brasileira está dedicando a esse assunto, eu tive que abusar da paciência dos eminentes pares, do senhor Procurador-Geral da República, dos advogados e todos aqueles que participam dessa sessão. Esse é o meu voto, senhor presidente. Eu agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski, que, na verdade, não se excedeu, tendo em vista que a primeira parte da sessão foi toda consumida com sustentações orais. Então, Vossa Excelência conseguiu se desincumbir da sua árdua tarefa aqui, somente nessa segunda parte remanescente da sessão, razão pela qual a presidência agradece muitíssimo o poder de síntese e a profundidade do voto de Vossa Excelência. Alguém gostaria de se manifestar? Eu achei que alguém queria falar alguma coisa. Não? Então, tendo em vista o nosso horário regimental,
eu vou declarar encerrada a sessão, e amanhã, então, retomamos com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e posteriormente, o voto de Sua Excelência no seu processo e no processo do ministro Lewandowski. Depois, o ministro Lewandowski praticamente já vota no processo do ministro Luiz Roberto Barroso e seguiremos a ordem estabelecida para colher os demais votos, rogando que terminemos amanhã essa matéria. Então, agradeço a presença de todos, a boa vontade de todos os senhores servidores, funcionários aqui presentes, e declaro encerrada a sessão.